Boa tarde, boa noite a todos que nos ouvem, membros da nossa igreja querida, nossos parentes, amigos, distantes. Eu quero começar nossa exposição da Palavra do Senhor lendo um pequeno trecho que, de alguma forma, relacionado à palavra que eu quero compartilhar com vocês. Temos que caminhar com Jesus dependendo tão somente da sua misericórdia e da sua graça. Não existem meios de acesso a Ele. Ele é o acesso que necessitamos para Ele mesmo. Mas isto tem sido perdido nos nossos dias. Aos nossos olhos, muitas vezes, seguir a Jesus consiste em observar regras, práticas, princípios e decisões de renovar propósitos. No hinduísmo, as pessoas se banham nas águas do rio Ganges. Os cristãos são batizados na igreja. Muçulmanos e judeus vão adorar a Deus na sexta-feira. Cristãos vão à igreja no domingo. Budistas recitam mantras. Cristãos cantam hinos e corinhos. Sikhs leem seu livro sagrado e repartem seus bens com os pobres. Cristãos leem as suas Bíblias e ajudam os pobres. Eu não estou dizendo que não devemos ser batizados, cantar louvores, ler nossa Bíblia ou servir aos pobres. Tudo isso é muito bom e nós devemos fazer. Mas eu estou dizendo que se não formos cuidadosos, qualquer um de nós pode fazer todas estas coisas sem realmente confiar em quem Jesus é, o nosso único e possível Salvador. Um seguidor de Jesus sabe que o pecado mora em sua pessoa. E isto nos torna merecedores do inferno, onde pessoas ficarão em eterno tormento, separados para sempre da presença de Deus. Um seguidor de Jesus bem sabe que não merece nada a não ser a ira de Deus. Todavia, apesar das nossas trevas, um seguidor de Jesus sabe que a luz de Jesus um dia raiou. Ele nos chamou para segui-lo. A sua majestade encantou nossa alma e a sua misericórdia cobriu nosso pecado. E através de sua vida, Ele nos trouxe vida. Você sabe com certeza que você é um filho dele, não por causa de qualquer coisa boa que você tenha feito ou ainda está fazendo, orações que tenha orado, passos que tenha tomado, ou papéis que tenha preenchido, ou decisões que tenha renovado. Você sabe que você é filho dele somente pela graça, o favor que nós não merecíamos, mas que Ele veio nos trazer em grande abundância. Senhor querido, eu peço para que a Tua palavra, que é tão poderosa, que o Senhor a compara com uma espada de 2 fios, 2 gumes, que ela faça em mim nessa noite, em todo aquele que ouve, que ela faça isso, Senhor, que ela penetre lá nas profundezas e nós possamos, mais do que nunca, ver a beleza da Tua graça. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, agora de volta para o nosso roteiro, que nós já temos seguido há algum tempo. Eu quero continuar falando com vocês sobre guerra espiritual. Nós estamos hoje no 4º capítulo do mundo. Nós vimos que nesta guerra existem 3 frentes de batalha, que são o mundo, sobre o qual nós estamos aprendendo um pouco mais hoje, a nossa natureza pecaminosa e o próprio Satanás. Quando falamos sobre o mundo, nós já temos visto que algumas formas de sermos atacados pelo inimigo, através da nossa suscetibilidade, da nossa existência, da nossa
natureza carnal exposta e que é atraída pelas tentações do inimigo, ele lança sobre nós estas formas de nos atacar com preocupações, com distrações e diversões, com a tentação de possuir coisas, ou o amor ao dinheiro. E hoje eu quero descrever para vocês a falsa segurança que vem do mundo, ou a confiança que o homem tem no próprio homem. E se o Senhor nos der vida e nos permitir, no próximo domingo pretendemos terminar com essa parte, aprendendo sobre a secularização da mente como uma das formas de sermos atacados nesta dura guerra em que estamos envolvidos. A falsa segurança, confiança no homem, sobre isso que vamos falar hoje. Esse é o nosso texto-chave, é um texto relativamente breve, e eu gostaria que todos lessem com muita atenção. Se você só guardar nessa noite esse texto, eu creio que nós teremos coberto 90% do que gostaríamos de dizer, gostaríamos de compartilhar, principalmente se isso permanecer no nosso coração, pelo poder de Deus que em nós atua. Eu vou ler. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Deixa eu destacar algumas coisas. A palavra tão difícil, forte, Deus mesmo a profere. A palavra de maldição. Sobre quem? Sobre aqueles que confiam nos homens. Aqueles que fazem da humanidade mortal a sua força e cujo coração se afasta do Senhor. Ele é comparável a este triste arbusto que está no deserto, não existe nenhuma perspectiva de um dia ele vir a atingir aquilo que outras plantas atingem. A planta triste, abandonada, sequer uma sensação de bem esta pessoa não tem. O bem vem sobre esta pessoa que confia no homem, que faz da carne mortal a sua força, mas cujo coração se aparta do Senhor. Pela graça comum, Deus nos abençoa todos. Ele faz vir sobre a sua chuva, faz vir o seu sol, faz vir as suas bênçãos sobre justos e injustos, pretendendo com isso que a sua bondade nos leve ao arrependimento, a um acerto de relacionamento com Ele. Mas a pessoa que está fixada em sua atenção nos homens, como sendo a sua esperança, elas não veem, elas não podem ver esta realidade. Confiança em outros homens ou coisas, confiança em si mesmo ou na sua própria força. Essa confiança, eu quero deixar bem claro para vocês, ela não é a virtude de confiar, ela não é a virtude que nós devemos buscar de sermos confiáveis às pessoas. São inúmeros os trechos da palavra do Senhor que nos conta que devemos ser pessoas de palavras, cumpridoras com os nossos compromissos, pessoas que são como que um adorno à doutrina que nós falamos, que cremos, através do nosso comportamento. É bom que os homens vejam em nós um padrão de conduta tal que confiem em nós, mas não é sobre isso que eu estou dizendo. O que eu estou falando para vocês é que traz essa maldição sobre pessoas. É quando você, nos encontramos predispostos, quando nos encontramos tentados a que a nossa força de ação, a nossa força motriz, seja uma confiança que outros farão por nós alguma coisa, que outros nos acudirão, que outros são seres que nós pensamos têm poder de mudar a situação da nossa vida e nós esperamos neles. Mesmo crentes confiantes no Senhor, eles conhecem o que é passar por uma tempestade e eles sabem, nós sabemos, que em meio a tempestades, muitas vezes,
esta confiança em outros homens ou coisas, ela pode se tornar um fato muito real. Nós estamos falando com pessoas que são pessoas que, sabendo ou não que Deus é um Deus que se agrada da verdade no íntimo, elas querem ser verdadeiras. E elas sabem que estamos expostos a este tipo de vacilação. Deixa eu contar para vocês uma coisa. Muitos anos atrás, existia essa dupla muito engraçada. Eu e meu pai gostávamos muito de ver, dávamos muita risada. O primo pobre e o primo rico, né? Brandão Filho e Paulo Gracindo, de saudosa memória. É um relacionamento sobre o qual eu estou falando nessa noite de confiança, onde um espera receber do outro e o outro, ele se julga tão autossuficiente que ele confia em si mesmo. Será que a minha ilustração jurássica atingiu alguns? Eu espero que sim. Muito bom. Essa é uma foto que eu gosto muito do satélite, uma foto do planeta Terra. Eu quero contar para vocês por que eu estou exibindo esta foto. Deixa eu chegar um pouquinho mais perto. Esse está um pouquinho equivalente. Esta é a região da Palestina. Esse aqui é a península do Sinai, e esse pequeno delta, esse triângulo aqui, é o delta do rio Nilo, essa cobrinha verde aqui que corta esse deserto imenso. Este é no país do Egito. Esta figura não vai ajudar muito, embora ela esteja mais próxima, com várias divisões geográficas aqui, você pode apreciar melhor a Palestina, o delta do rio Nilo, verde, verdejante, e o rio Nilo vindo desde a sua nascente para desaguar no mar Mediterrâneo. Fotos muito interessantes. E essa de todas é a foto mais interessante pela sua proximidade. Imagina, milhares de quilômetros de altura, mas é a mais próxima. Nós temos aqui a Palestina, nessa faixa de terra em direção ao norte, que você vê o Mar Morto, aqui o Mar da Galileia, e a Península do Sinai, e aqui o delta do rio Nilo, e esse vale verdejante onde corre esse rio. Esse aqui já é um mapa geográfico, eu vou contar para você porque eu estou trazendo para você. Veja aqui a região de Israel. Ao longo da palavra do Senhor, se você é um amante principalmente do Velho Testamento, você vai saber uma coisa, que muitas vezes, não poucas, o povo de Israel, isso era para ser uma flecha, por alguma razão o bico não veio, mas o povo de Israel buscou ajuda nas suas dificuldades, confiando nos seus vizinhos. Isso aconteceu em relação ao reino da Síria, aconteceu em relação às províncias costeiras e cidades costeiras como Tiro, Sidom, a província dos fenícios e outros povos nessa região, e também mais distante, muito mais distante, ao reino da Assíria, cuja capital era Babilônia. Sempre houve, nós vemos na palavra do Senhor, uma predisposição. A hora que as coisas, a hora que o clima não ajudava, a hora que a colheita era malograda, a hora que os animais começavam a morrer, a hora que os inimigos batiam a porta, existia essa predisposição deste povo, nessa tempestade, por isso que eu coloquei aquele quadro bonito da tempestade, de sair por algum canto e procurar alguém que lhe desse força. Interessante, e isto é o alicerce dessa exposição da palavra de Deus, é que Deus nunca aprovou esse tipo de jornada, Ele nunca aprovou esse tipo de busca por parte de pessoas que legitimamente estavam precisando de ajuda. Mas Ele, o nosso Deus, tem essa marca. Para Ele, o que o agrada, o que o serve, é que nós o busquemos em primeiro lugar. Jesus tão claramente disse isso em Mateus capítulo 6, 33, busquem em primeiro lugar, prioritariamente. Primeiro lugar é primeiro lugar, nós sabemos o que isso quer dizer. O meu reino, o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Basicamente, buscamos a Deus, um homem, uma mulher, um servo do Senhor, busca o Senhor em primeiro lugar e Ele vai tomar conta do que vem a seguir. Eventualmente usando instruções que Ele dará ao nosso espírito, dará às nossas convicções de buscarmos outras pessoas.
de buscarmos coisas que todos buscam, mas existe uma sensibilidade no coração do nosso Deus, uma sensibilidade que identifica de longe esta precipitação de uma pessoa legitimamente necessitada de buscar outros recursos que não seja Ele em primeiro lugar. Como será que isso se aplica à sua vida? Nós teremos que passar a noite diante das câmeras aqui, trazendo exemplos. Eu teria que fazer isso, que são muitos, e você tem os seus exemplos também. Bem, vejam só um texto que, assim como que uma amostra, uma biópsia do coração de Deus no que diz respeito a essa questão. Diz o soberano, o Senhor, o Santo de Israel: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. E eu quero explicar aqui, porque muitas vezes, não poucas vezes, não só o povo de Israel, mas eu e você também, aquela diversidade que nós estamos experimentando é algo que está nos acometendo por causa dos nossos pecados, por causa dos nossos erros. E na grande maioria das vezes o acerto é esse que o Senhor está dizendo aqui, é o arrepender-se, o vir a Ele, o confessar a Ele o nosso pecado, o ser purificado do nosso pecado, e uma vez restabelecido o vínculo de comunhão com o nosso Deus, Ele é aquele que vai resolver todas as coisas. E Ele nos diz também que no descanso, na confiança irrestrita nele, é que está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor, mas vocês não quiseram. Vocês disseram: não, nós vamos fugir a cavalo, e fugirão, diz o Senhor. Vocês disseram: cavalgaremos em cavalos velozes, e Deus diz: velozes serão os seus perseguidores. Não existe uma oportunidade, não existe uma chance de fazer uma barganha com Deus, de substituí-lo como sendo a fonte da nossa esperança, em quem nós confiamos, por qualquer outra coisa que seja ou pessoa, ainda que sejam coisas e pessoas competentes e potencialmente muito dotadas da possibilidade de nos tirar da dificuldade em que nos encontramos. Bem, eu estou mostrando para você algumas fotos. Essa é uma pintura antiga, eu achei muito bonita, de um reino do Egito. Tá bem? O reino do Egito. Essa aqui é uma foto. Olha que foto maravilhosa, um jardim, isso é coisa atual do Egito. Lá no fundo, eu não sei se a câmera vai ser capaz de pegar, uma das pirâmides na planície de Giza, nos arredores de Cairo. Aqui nós vemos o fantástico rio Nilo, foto maravilhosa, mostrando esse rio, essa artéria que leva vida a esse país, a esse deserto que o cerca. Aqui uma pintura muito antiga, tirada da literatura, mostrando que o Egito, pela abundância de recursos da terra irrigada, terra nutrida pelo rio Nilo, foi um país, a maior parte da sua história, de muita plantação, agricultura florescendo, um país que se tornou muito próspero como um celeiro de alimentação para si próprio o mundo. Isso aqui são hieroglifos, se você sabe ler, aqui está escrito assim, como se eu soubesse ler, né? Vamos conversar um pouquinho. Está todo mundo trabalhando na plantação. Vejam como eles estão trabalhando na plantação. É verdade. Então vai ter comida na mesa. Isso eu estou inventando para você. Mas é claro, é evidente que o povo vivia em função do seu trabalho para produzir aquilo que comesse. E isso era olhado com muita atenção por povos que viviam ao redor, inclusive pelo povo de Israel. Veja uma foto atual, eu tenho a impressão que é um mercado, uma feira livre. Esse senhor, claramente egípcio, cercado daquilo que essa boa terra produz. Bem, eu volto para o meu mapa agora para mostrar para vocês que de Tel Aviv, que é a capital moderna de Israel, que aqui se encontra, até a cidade de Cairo, não é uma distância muito grande, existe uma estrada, inclusive, que pode levá-lo, e aqui eu tenho uma informação que de Tel Aviv para Cairo, você poderá viajar de ônibus ou de carro, o trânsito não é
pesado, pelo menos nesse dia não era, 303 milhas, menos que 500 quilômetros, e você poderá perfazer essa distância em 6 horas e 34 minutos. Mas pastor, o povo levou 40 anos para chegar. Existem outros fatores envolvidos, esta é a modernidade, essa situação. Mas o povo do Egito, o povo de Israel, eles jamais esqueceram, e no seu momento de dificuldade maior, Egito era sempre uma possibilidade de socorro. Isso estava dentro deles, ficou no DNA do povo de Israel. Um povo que às vezes estava em grandes dificuldades pelas intempéries, o que quer que seja que os afetava, e voltar ao Egito era uma forma deles pesarem a sua realidade contra aquilo que eles poderiam esperar no futuro. Muitas vezes você vai ver, mais uma vez eu estou trazendo um texto que me parece muito representativo dessa realidade, para que possamos aprender com o nosso Deus, quando Ele fala com pessoas que têm esse tipo de recurso no seu coração. Se a coisa apertar, eu corro para o Egito. Se a coisa apertar, eu corro para algum lugar, eu corro para alguém. Vejam só, o Senhor Deus diz: ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, que contam com cavalos. Eles confiam na multidão dos seus carros e na grande força dos seus cavaleiros, mas não olham para o Santo de Israel, o Senhor, nem buscam a ajuda que vem do Senhor. E aqui está o problema. Eu posso me lembrar pelo menos de uma situação em que o Senhor, no tempo de Jeremias, diz assim: agora desçam para o Egito. Deus, Ele tem o privilégio de dar boas ordens, e só Ele tem boas ordens e boas direções. E esse ai do Senhor sobre aqueles que dirigem a sua própria vida, ela se deve a este fato, porque quando eles olham para aquilo que está diante dos seus olhos, ou nós olhamos, fazemos parte dessa realidade muitas vezes, nós estamos confiando naquilo que é o recurso natural, achando que nós temos o poder de usá-los e abusá-los, independente de buscarmos ou não a ajuda do Senhor. Ledo engano, isto não é assim. Isto não é dessa maneira. Veja só como o Senhor fala com seus filhos e filhas. Contudo, Ele, o Senhor, é também sábio. Não são só vocês que são espertos. E pode trazer desgraça, povo meu. Ele não volta atrás em suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos perversos, contra quem ajuda os maus. Ele vai detonar até o Egito, que se ele ajudá-los, isso tiver a parte daquilo que são as minhas determinações. Mas os egípcios, minha gente, são homens e não Deus. Seus cavalos são carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, aquele que ajuda tropeçará, aquele que é ajudado cairá, e ambos perecerão juntos. Que coisa estranha, o Senhor diz na sua palavra: quem é o homem de quem eu me agrado, a quem eu busco, a quem eu estou procurando, quem é que vai ser uma alegria para o meu coração, na sua forma de corresponder a mim. O Senhor diz: quem é essa pessoa que teme, que leva o Senhor a sério, que obedeça a palavra do seu servo, aqui deveria ser um S maiúsculo, o Messias, que aquele que anda no escuro, ele está descrevendo essa pessoa, andando no escuro, e não tem luz nenhuma, o que ele faz? Não tem luz nenhuma, não sei que direção vou seguir, a dificuldade está às portas, eu não tenho a mínima ideia de solução. Este é o homem em quem o Senhor se agrada, é aquele que confia no nome do Senhor e se apoia em seu Deus. Eu estou lendo no presente. Esse verbo aqui eu creio que está no condicional, mas essa ideia que está contida aqui, esse é o homem que agrada a Deus. Não sei nada, o que você vai comer amanhã? Olha, eu não sei, mas o que você está fazendo a respeito? Olha, eu estou confiando no meu Deus, eu estou buscando a Ele de todo o meu coração. O que você vai fazer nessa situação? É extrema, qual é a tua estratégia? A minha estratégia é buscar o meu Deus em primeiro lugar. Eu sei que Ele não vai ficar impassível diante da minha oração.
Esta é a coisa. Mas existem aqueles que vão acendendo os seus foguinhos, vão acendendo as suas tochinhas. Veja só o que ele diz: vocês que acendem fogo, isto é, aquelas pessoas que não podem esperar pela luz que o Senhor certamente dará em resposta à sua oração, e vão acendendo e vão procurando os seus caminhos, vão saindo com a sua vela, a sua tocha acesa. Diz: andem na luz dos seus fogos e das tochas que vocês acenderam. Vejam o que receberão da minha mão. Vocês se deitarão atormentados. A outra tradução diz: vocês ficarão prostrados em dores e tormentos. Essa é a palavra do Senhor para o seu povo, essa é a direção, e nós queremos trazer as coisas um pouco mais, não para fora da Bíblia, mas para o contexto em que nós vivemos. Quais são as coisas em que você, as pessoas em quem, as coisas em que eu e você nos sentimos assim, tantas vezes tão inclinados? Eu poderia encher muitos slides, porque isso é uma tendência, isso é um pecado que arranha a porta dos nossos corações. Eu estou aqui hoje para contar para mim, para você, que a misericórdia de Deus, quando nós o buscamos, diz: Senhor, me mude, eu quero ter um coração fiel ao Senhor, me perdoe por ter estar vivendo nesta infidelidade, nessa autossuficiência de não confiar no Senhor, e me dê graça, me dê do teu poder que eu não mereço receber, para que eu caminhe da forma que agrada o seu coração. Vejam só, líderes religiosos, igreja, essa igreja é a minha esperança. Às vezes eu converso com algumas pessoas, não faz tempo que eu conversei: então você voltou para o Brasil, e como que está aí? Nunca consegui achar uma igreja. Não é mentira isso não é propaganda do quanto somos bons, porque não somos, mas algo se passa no coração de algumas pessoas: nunca consegui me acertar numa igreja aqui, estou andando, já visitei. Eventualmente o que tinha enquanto estava na igreja aqui era uma confiança não no Senhor, mas na igreja, e isto não é bom. É confiança no nosso Deus, naquilo que Ele é, naquele quem Ele é. Outros usam de rituais, de orações, formas de falar, certos chavões, certos clichês. Outro, até um irmão na igreja: sem o conselho dele eu não posso viver. Pastor Nery, é Deus no céu e você na terra. Isso é sacrilégio contra Deus. Isto não pode ser assim. Isto não pode, eu não posso fazer isto, tornar uma pessoa o meu recurso extremo. Promessas que são feitas a Deus, nós achamos que por fazer certas promessas estamos ganhando crédito diante de Deus, e agora Ele vai fazer o que eu quero. Objetos de culto, peregrinações e outras coisas, para não dizer sobre médicos, hospitais, equipamentos médicos, exames, remédios, vacina contra coronavírus. No que é que está a nossa confiança? Não é verdade que tantas vezes, se eu não tiver remédio, eu estou perdido? E às vezes vai estar, mas busca o Senhor antes. Eventualmente Ele vai refinar a sua escolha, eventualmente Ele vai melhorar os fatos que dizem respeito a essa escolha que você terá que fazer. Outros vivem, eu lembro até hoje de uma amiga muito querida no Brasil, que estava assim, em prantos e em lágrimas, quando morreu nosso querido herói, Ayrton Senna, campeoníssimo de Fórmula 1. O que eu vou fazer da minha vida agora sem o meu herói? Eu fiquei parado olhando para a cara dela, eu falei: também estou triste porque ele morreu, mas o que eu vou fazer da minha vida sem Ayrton Senna? Uau! De que forma que ele está dirigindo as coisas? É muito misterioso o que se passa no coração do homem algumas vezes. Cientistas, esportistas, artistas, heróis, artistas, escritores, a nossa própria família, amigos, o gerente do banco. Eu me entusiasmei para o gerente do banco outra vez, segunda vez. As escolas, os cursos. Sem tal coisa eu não posso. O que é indispensável na sua vida? O que quer que você veja como sendo indispensável, inegociável? Eu queria sugerir muito, e eu estou fazendo isso para o meu próprio coração, para que você tenha um governo, para que saiba que eu não está aqui quem é perfeito a esse respeito. Eu quero muito que o Senhor nos dê esse recado: filho, coloca isso diante da minha presença, coloque na minha presença. Eventualmente pessoas vão viver agarradas a alguma dessas coisas ou outras coisas, agarradas em algo que vai tornar a sua vida horrível, vai
determinar relacionamentos patológicos com pessoas, filhos, esposa, esposo, tudo distorcido, porque ele ou ela morre de amor. Eu não posso liberar, essa pessoa necessita de mim, eu necessito dessa pessoa. Isto é um grande engano. Nós precisamos saber que só do Senhor é que nós dependemos e necessitamos. E isso é o que dá honra para Ele. Eu quero contar mais algumas coisas para vocês. Vocês viram aquela tempestade? Estou trazendo aqui agora uma linda foto do mar da Galileia. Olha que coisa. Isso aqui é o tipo da foto que o faz pensar nessa palavra, não é verdade? Calmaria, bonança, isso daí. Isso que se passa. O que acontece, amados, é que na bonança, a confiança em mim mesmo, ou na minha própria força, estou mudando o pronome aqui para comunicar melhor, ela cresce. Quando tudo está bem, existe uma tendência de eu não levar as coisas com tanta seriedade, porque eu confio naquilo que eu posso fazer. É como se eu olhasse para a situação e dissesse, esta calma, essa situação tão bem equilibrada, esse amendoinzal crescendo tão verdinho, tão organizado, isso é porque eu sou um cara bom, isso porque eu dou conta do recado. E não existe glória ao Senhor. Estou trazendo alguns exemplos tão inconsequentes, mas eu não sei, você sabe, eu sei, aqueles exemplos mais profundos que podem atolar a nossa caminhada nesta ida com o Senhor. A esse propósito, eu quero contar para vocês a história de um rei. Não é uma história curta, ela está em 2 Crônicas, capítulo 14, 15 e 16. Uma das coisas que Deus vai fazer pela sua graça hoje é me dar a capacidade de eu contar para vocês toda essa história. Não dá para começar hoje e acabar amanhã. Não dá para dizer leiam em casa. Não dá para dizer nada. Existem algumas coisas que a igreja do Senhor Jesus, ela precisa ouvir. É como o que eu estou fazendo, pode ser tão ridículo se for interpretado com alguns, como assim, deixa eu pedir uma licença para vocês para ler a Bíblia. Talvez nos tempos atuais, sob a ótica moderna, sobre a secularização, sobre a qual vamos falar semana que vem, é assim mesmo que soe. Mas esse é o povo de Deus. Esta é a palavra de Deus que alimenta o povo, que fortalece a fé pela qual o povo de Deus é salvo. Portanto, José Roberto Neri, irmãos, irmãs, amigos, amigas, parentes, que vivam perto ou longe, ouçam a palavra, porque assim diz o Senhor. Aqueles que têm o interesse, certamente vão comer do melhor que o Senhor tem para oferecer às nossas almas. Eu estou de olho no relógio, mas estou de olho muito mais na necessidade, na propriedade de expor para vocês a palavra inegociável, incorruptível que Deus deixou ao nosso coração, nessa história fascinante do rei Asa. Você que está em casa, você pode abrir a sua Bíblia e seguir comigo. Eu vou ler na tradução de Almeida atualizada, e assim diz, eu vou começar sem grande introdução, o capítulo 14. Rei Asa era um rei que reinava na parte sul de Israel. A parte norte constituída por 10 tribos, e a parte sul, cuja capital era Jerusalém, constituída por 2 tribos apenas. Esse estado de coisas aconteceu quando, essa divisão aconteceu quando Roboão, filho de Salomão, filho de Davi, ele, por uma inabilidade, por uma dificuldade, ele foi tão tolo e não buscou o Senhor, quebrou a cara, o reino se dividiu, mas o tempo não seria longo o suficiente para te contar tudo isso. Então, o rei Asa, ele surge nesse contexto. Abias, que era o pai dele, dormiu com seus pais, morreu, e o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. E nos seus dias, a terra esteve em paz por 10 anos. Isto é graça. Pastor, eu sei que isso é graça, a terra estar em paz em 10 anos, mas talvez você não saiba o quanto isso é graça. Nós estamos falando numa época do mundo, e nós estamos aqui ao redor de 850 anos antes de Jesus. O cenário é tal que
os povos não viviam sem guerrear. Existiam até épocas, isso é uma referência sobre, no Velho Testamento assim, e quando chegou a época dos reis irem para a guerra, porque era assim, a hora que a coisa começava a ficar difícil, a hora que o regato começava a secar, a hora que as plantas começavam a murchar, o gado começava a emagrecer, era uma questão de sobrevivência ir à guerra. E você não vai encontrar na história de muitos reis, pessoas que permaneceram nessa situação que Deus deu para o rei Asa. Está aqui, meu filho, 10 anos sem guerra. Milagre de Deus, graça de Deus. Como administrar bem o que Deus dá? Muitos desperdiçam, não foi o caso de Asa. Ele fala assim, na sequência da leitura, ele fez o que era bom e reto aos olhos de Deus. Ele usou esse tempo e ele consagrou seu coração, dizendo, a calmaria está aí, a bonança está aí, mas eu vou confiar no meu Deus. Ele limpou a área que o seu pai idólatra havia sujado de uma forma horrorosa, plantando ídolos, postes, estátuas maliciosas no meio da cidade de Jerusalém, profanando o templo. Ele limpou a casa. E outra coisa, enquanto a terra estava em repouso, porque Deus lhe dera repouso, ele edificou cidades fortificadas. Ele se tornou um homem forte, ele treinou um exército de 580 mil homens, e ele prosperou no seu intento. Ele tinha todas as condições, porque Deus lhe deu a condição. Uma terra em paz é um terreno bom para fazer o que o rei Asa fez com tanta sabedoria. A terra ainda é nossa, ele diz para o seu povo, porque buscamos o Senhor nosso Deus. Nós o buscamos e ele nos deu repouso de todos os lados. E edificaram e prosperaram. E ele era cercado desses homens, 580 mil homens valentes. Ele não recebeu em vão a graça do Senhor. Paulo, em 1 Coríntios 6, Bereanos pode anotar, 6, 1 e 2, diz assim: como ministro de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Deus nos dá graça, use, faça o melhor. Em termos de tempo, em termos de qualidades individuais, em termos de o que quer que seja, o tempo está bom, vamos fazer o melhor uso, porque Deus nos deu. Assim era o pensamento de Asa. E eu amo a passagem de Provérbios 31, Deus me deu uma mulher virtuosa, e eu amo a mulher, e a passagem que fala sobre ela também. Ele diz assim, que esta mulher, feliz quem a encontrar. Ela está sentadinha aqui, por isso que eu olhei para lá. É muito mais valiosa que rubis, o seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. A ela, a mulher e ao marido. E ela só lhe faz bem, nunca mal, todos os dias da sua vida. Escolhe lã e o linho com prazer, trabalha com as suas mãos. Ela usa a graça, o espaço, as oportunidades para, com alegria, com prazer, fazer o seu trabalho. Ela entrega-se à vontade, ela entrega-se com vontade ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Ela não é uma Barbie. Ela acolhe os necessitados, estende as mãos aos pobres, não teme para que os seus familiares possam passar necessidade quando chega a neve, pois a todos ela veste com agasalhos e faz cobertas para a sua cama. Ela é uma máquina, ela usa a graça de Deus para produzir o bem para si mesma e para aqueles a quem ela ama. Eclesiastes 12, Bereanos, diz assim, em versículo 1, lembre-se do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e se aproximem os anos em que você dirá, não tenho neles contentamento. O versículo fala por si. O que você não tem feito é tempo de fazê-lo. O Senhor diz, busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por Ele enquanto Ele está perto, e que o ímpio, que tem estado como a cigarra da história da cigarra e da formiga que todos conhecem, o ímpio tem jogado fora a oportunidade, abandone o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos, volte-se para o Senhor, que terá misericórdia dele, volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Pois bem, Asa deu todas as condições, as melhores opções para o povo, e ele experimentou o que o Senhor promete em Filipenses capítulo 4.
onde ele diz que o Deus de paz estará com aquele que põe em prática a palavra do Senhor, que busca força, busca graça para pôr em prática. Bem, a vida não corre sem provações para ninguém, não foi assim com o rei Asa também. No versículo 9, se você estiver seguindo aí, você vai encontrar o fato de que Zerá, o rei da Etiópia, saiu contra eles, veio contra Jerusalém, com um exército de 1 milhão de homens. Todos lembram de quantos homens Asa tinha em seu exército? 580 mil. Se você fizer a conta, você vai perceber que 1 milhão de homens é praticamente o dobro de 580 mil e mais. Eles tinham 300 carros de guerra e ele foi se aproximando. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje em dia, principalmente os jovens, estão acostumados a pensar, estamos nos tornando acostumados a pensar que guerra é uma coisa onde você guerreia contra alguém num painel, tipo um videogame, tipo um jogo de guerra, e aperta botão e lá sai um míssil, aperta outro botão e aí vai uma outra forma de explosivo, e seja assim. As coisas na antiguidade não eram bem assim. As pessoas tinham que lutar na guerra corpo a corpo. Vocês entenderam bem? Corpo a corpo. Você visualize uma situação onde o seu exército é metade do exército do seu inimigo. Você vai perceber a ênfase que eu estou querendo dar na sequência dessa história. O rei Asa ele estava nessa situação, onde os seus soldados faziam basicamente uma fração daquilo que o rei Zerá, o etíope, trouxe contra ele. E aí? 2 contra 1, armados, fortemente armados, eventualmente pela sua perícia no lutar, algumas pessoas pudessem assim vencer a dificuldade numérica, mas nós estamos falando sobre um exército inteiro. Ele já perdeu. Está decretado, esta é uma luta. Qualquer observador que estivesse olhando externamente, ele olharia com toda razão e dizer assim: esse homem, este Asa, ele perdeu essa guerra, não tem jeito, não existe condição. Mas Asa, ao invés de confiar naquilo que os seus olhos viam, no versículo 11, ele diz assim: Asa clamou ao Senhor seu Deus. Clamor é a oração do desesperado. Clamor não é assim: oh Senhor, me ajude nisso, aqui não. Clamor é diferente. Clamor: Senhor, eu estou perdido, se o Senhor não fizer alguma coisa, ai de mim. Ele sabe, os seus olhos constatam que aquilo é muito difícil, e ele olha para o céu e diz: Senhor, salva-me, faça algo por mim, que eu não tenho medo. Isso que Asa fez, e diz que ele clamou, e com essas palavras ele diz: ó Senhor, nada é para ti ajudar, quero poderoso, quero de nenhuma força. Acuda-nos, pois, o Senhor nosso Deus, acuda-nos, porque em ti confiamos, e no teu nome nós viemos contra essa multidão. Irmãos, versículo 12 nos diz aquilo que você sempre vai encontrar depois de uma oração como essa. Sabe o que é? É um Deus que se veste e desce para guerrear pelo seu filho. E o Senhor desbaratou os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e os etíopes fugiram. Como aconteceu? Eu não sei, mas aconteceu algo muito especial que nós vamos saber um dia na eternidade. Caíram tantos dos etíopes que já não havia mais resistência alguma neles, porque foram quebrantados diante do Senhor e diante do exército do Senhor. Isto não é o rei Asa, isto não é o exército do rei Asa, isto é o nosso Deus dando recursos que só Ele pode dar a uma pessoa que clama pelo seu nome, que clama e que confia no seu livramento. Isso que aconteceu. O rei Asa se tornou um rei mais rico esse dia, porque o despojo que ele trouxe para Jerusalém foi muito grande. E ele chega e ele nos deixa essa lição de que orações feitas por pessoas que estão num relacionamento correto com Deus,
Ouviram bem? Orações, não é blá blá blá, não é mandar mãozinha assim, e isto resolveu, mandei uma mãozinha, está orado. Não, oração de pessoas que estão envolvidas num relacionamento correto com Deus, quando estão em meio a necessidades e estão desesperados, são ouvidos pelo nosso Deus. Asa seguiu o Senhor na paz. Ele o seguiu na paz durante 10 anos, e agora lá está o servo do Senhor, Asa, pedindo que Deus cuidasse dele na guerra, e Deus cuidou, e Deus cuida, e Deus nos ensina que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e não há nele sombra de variação. Salmo 35 nos diz, engrandecido seja o Senhor, Ele se deleita na prosperidade do seu servo, essa prosperidade que Ele quer ver, uma alma saudável, que se relaciona bem com Ele, que na hora da dificuldade clama, grita, e o Senhor o atende, e o Senhor o enriquece, na medida que seus planos sejam este. Em Hebreus 11, o Senhor se revela, 11 seus aos bereanos, Ele se revela como o Deus que recompensa aqueles que o buscam. E em Tiago capítulo 5, 16, um dos versículos prediletos meus, na última parte diz assim, a oração de um justo, ouça-se, a oração de alguém que vive num relacionamento com Ele, como vivia o rei Asa, alguém que vive num relacionamento saudável e correto com Deus. A oração desta pessoa é poderosa e eficaz. Ela não corre independente de Deus, ela corre submissa a Deus, mas ela é certamente um veículo para Deus realizar a sua vontade boa, agradável e perfeita no reino dos homens. E é isso que nós podemos ser. No capítulo 15 nós vemos a festa, o rei Asa chegando, foi encontrado pelo profeta do Senhor, e que lhe deu essa promessa alentadora, dizendo, Asa, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com Ele. Todos prestaram atenção? O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, o achareis, mas se o deixardes, Ele vos deixará. Por muito tempo Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que os ensinasse, mas na sua angústia, quando voltavam para o Senhor, eles o encontravam. Naqueles tempos em que estavam sem o Senhor, não havia paz, grandes perturbações na terra, porque Deus os conturbara com toda sorte de aflição. Mas quando confiaram no Senhor, eles o encontraram, e com Ele todo o seu amor e as suas bênçãos. O Senhor nos diz em Tiago capítulo 4, irmãos bereanos queridos, entre o versículo 4 e 17, que a amizade do mundo, agir como o mundo age, avaliar como o mundo avalia, confiança nas coisas como o mundo tem, isto é inimizade contra Deus. Deus resiste a estes soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Chegai-vos para Deus, e Ele se achegará para vós. Limpai as mãos, pecadores. Nós, quando andamos nessa lama de confiar em coisas ou confiar em pessoas, não tem outra atitude que Deus peça de nós, a não ser que limpemos as nossas mãos, confessemos os nossos pecados e achemos horrível o viver tão à parte daquilo que é o plano do Senhor. E Ele diz que vós de espírito vacilante, vocês purifiquem os corações, sintam as vossas misérias, lamentai e chorai, torne-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Ele é o Deus que vem até nós, Ele é o Deus que estende a sua graça, é o Deus que nos restaura, e é o Deus cujo Filho Jesus, nosso Senhor Jesus, Ele é o autor da fé. Se a minha fé está abalada, a sua, Ele nos dá fé, Ele é o que faz fé. Essa não é uma pregação para você sair daqui hoje, ou de onde quer que você esteja, e faça uma força para ter fé, uma força para confiar em Deus. Não, é uma oração para nos ensinar, para me lembrar que se eu não estou confiando em Deus, isto é um pecado, isso é uma ofensa para o nosso Deus, pelo qual Ele não nos rejeita, pelo contrário, Ele nos diz, venha filho, peça perdão, e eu perdoo, eu dou para você um coração que confia, eu o exaltarei. Você não ande por aí dizendo, hoje, amanhã eu vou aqui, eu faço um negócio ali, eu vou fazer uma coisa. Não, esta jactância, esta presunção, ela é maligna, isso é confiar no mundo. Pare diante do Senhor e peça ao Senhor orientação. Coloque diante do Senhor a verdade do seu coração. Se você não está confiando nele, peça, Senhor, eu preciso que o Senhor me socorra na minha falta de fé.
Vós, porém, diz o versículo 7, esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra de confiar no Senhor terá uma grande recompensa. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Asa ficou muito feliz. Ouvindo essas coisas, ele recobrou ânimo e decidiu reformar aquilo do templo que não estava bem, lançou fora ainda mais abominações, fez uma operação pente fino naquela idolatria toda lá do povo. E vejam que coisa linda, o povo das 10 tribos do norte, os irmãos das 10 tribos do norte, inimiga nação idólatra, ao verem que Asa andava com o Senhor, começaram a migrar para o sul. Eu quero viver junto de um rei desse, eu quero viver num ambiente onde Deus é buscado, onde Deus é levado a sério, onde Deus é temido. Eu quero viver numa situação dessa. Muitos vieram de Israel do norte para se juntar ao reino do sul, e entraram com Asa num pacto de buscar ao Senhor, Deus de seus pais, buscar ao Senhor de todo o coração e de sua alma, e juntos, em alta voz, se dedicaram ao Senhor. Nada de oração quietinha, não. Eles clamaram e pediram que o Senhor tivesse misericórdia, pena da situação em que se encontravam, e eles se dispuseram diante do Senhor. Não que a disposição do homem mude qualquer coisa, mas o Senhor nos diz na sua palavra que aquele que é todo da coluna do meio, quietinho, voto quietinho, aqui Deus sabe o que eu estou pensando, ele não é exatamente quem conquista as bênçãos maiores que o Senhor tem, a bênção que ele deu para o rei Asa e para a sua nação. Deus fala, o livro de Salmos está cheio dessas expressões, para que nós o bendigamos, que nós proclamemos o seu grande nome, para que nós façamos os nossos votos diante do Senhor. E o voto pode não levar a nada, pode ser apenas palavras, mas é como que se Deus, quando vê a disposição manifestada de uma forma exterior no coração do homem, ele confirma o voto, tornando-o efetivo com o seu poder. A palavra do Senhor diz, um texto tão conhecido, usado em evangelismo tantas vezes: se alguém se envergonhar de mim, diz o Senhor, e das minhas palavras, o Filho do homem se envergonhará dele também, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos seus santos anjos. O que eu estou querendo dizer aqui, irmãos, é que se existe algo a ser acertado, não se envergonhe do Senhor. Não se envergonhe. É muito sintomático uma pessoa que quer deixar um estilo de vida e abraçar caminhar com o Senhor, que ele se sinta assim, tão cheio de pudores com relação às coisas que ocorreram anteriormente. Eventualmente sim, depende do que foi, mas ele não vai se vexar de confiar publicamente e pedir socorro ao Senhor em alto e bom som, e isto trará honra ao Senhor, isso despertará no coração de outros o desejo de servir o nosso Deus também. Eu estou parafraseando alguns salmos. Ele depôs a sua avó, que era a mãe da nação, porque ela havia feito uma imagem chocante, obscena e escandalosa da deusa da fertilidade dos sidônios, chamado Ashera. Você pode imaginar, nem nos meus piores pesadelos eu consigo imaginar que raio de estátua essa mulher fez, mas era uma coisa muito horrível, e Asa a identificou, e isto foi atribuído à sua vovozinha, senhora Maaca, e ela foi deposta daquela posição. Mas ele está sendo severo demais. Mas o Senhor diz na sua palavra, Lucas escreveu a palavra do Senhor Jesus: se alguém vem a mim e ama mais o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, seus filhos, seu irmão, sua irmã, sua avó, mais do que a vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo, ele não é digno de mim. Deus está num trabalho sério de resgatar pessoas que querem andar seriamente com Ele, não só colocar uma camiseta ou qualquer outro símbolo exterior, o que são muito bons, mas que isto não substitui a verdade da operação que Deus quer fazer com os seus servos e servas. E agora, irmãos, o último versículo deste capítulo, ele nos diz assim: e não houve mais guerra
contra Asa. 10 anos já chamei de um milagrão. Quase fiquei rouco aqui com as minhas expressões de entusiasmo. Eu não vou acompanhar no mesmo tom, porque aí eu vou ficar rouco mesmo. No versículo 19, ele diz assim: diante disso, não houve mais guerra contra o rei Asa até o ano 35º do seu reinado. 35 anos de paz. Isso é um absoluto milagre na história dos povos antigos, isso é um absoluto milagre na história dos povos referidos na Bíblia, porque não existe um exemplo comparável a esse, um rei que foi tão abençoado pelo Senhor quanto o rei Asa nesse particular. Existem alguns detalhes teológicos e técnicos que só podem enfeiar a beleza dessa revelação que eu estou compartilhando com vocês e que eu vou pular com toda a convicção. É o Deus que nos diz que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que atua em nós. A Ele seja glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Esse é o nosso Deus, é o seu Deus que não muda, é o Deus que quando confiamos nele, nós podemos saber que Ele fará muito melhor do que eu poderia conquistar com a força do meu braço, ou usando o braço, ou a força de uma outra pessoa, e os recursos de outra pessoa, ou de outras coisas. Bem, o capítulo 16, surpreendentemente, nos conta o seguinte: no ano 36 do seu reinado, ele que havia só conhecido paz até o ano 35, com exceção da sua guerra contra Zerá, o etíope, no ano 10, no ano 36, Baasa, que era o seu vizinho do norte, o rei do reino do norte, das 10 tribos, ele subiu contra Judá, ele foi para, se necessário for, entrar numa guerra contra Judá, para edificar uma cidade, para fazer ali uma barreira física na cidade de Ramá, que ficava a cerca de 120 quilômetros de Jerusalém, como que uma forma de coibir isso que os bons comentaristas pensam, e eu estou aprendendo com eles, e eu estou transmitindo para vocês, para coibir esse êxodo de pessoas que saíam do norte para o sul com o rei crente. O rei crente, o rei que tudo que faz prosperará, tá? Esse é o rei que saiu do Salmo 1, é a ele que eu quero seguir. E o rei Baasa, movido de sentimentos que a palavra não diz, mas certamente não foram muito louváveis, ele decidiu bloquear, e essa atitude dele era passível de ser considerado uma agressão política que poderia ter evoluído para uma guerra. Ele fez uma barreira grande o suficiente ali, e as coisas não estavam bem. Bem, a grande surpresa está no versículo 2, onde você lerá: então, diante dessa situação de crise, diante dessa tormenta, o rei Asa, que até então tinha vivido na bonança apenas, tirou a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor e os enviou para Ben-Hadad, que era o rei da Síria, que ficava a nordeste de Israel. Ele tirou dos tesouros, ele roubou dos tesouros do Senhor, isso não pertencia a ele, ele mandou alguma coisa da casa do rei, isso era dele, podia ter mandado, mas ele roubou da casa do Senhor aquilo que o povo ofertou para o ministério da casa do Senhor, ele roubou e enviou para Ben-Hadad, um rei muito poderoso, o rei da Síria, e dizendo assim: vamos fazer uma aliança como havia entre teu pai e o meu, vamos fazer uma aliança entre mim e ti. Vá, rompa a tua aliança com o teu vizinho aí do lado, Baasa, ele está aqui causando problema para mim, e dá um jeito dele se afastar de mim. E Ben-Hadad deu ouvidos a Asa, com tanto ouro, com tanta prata, pedra preciosa, o que quer que seja, e ele enviou comandantes do seu exército a Israel, atacou o reino de Baasa, e quando Baasa soube disso, ele cessou a construção da sua barreira, e perna para que te quero, volta para a cidade de Samaria, que era a capital do seu reino. Então o rei Asa tomou todo o Judá, gente, vamos lá, vamos colher as pedras, vamos desfazer o muro, a madeira e etc e tudo, e vamos levar e vamos reconstruir as cidades que estão necessitando. E, aparentemente ele ganhou alguma coisa. O rei Asa, do que ele ganhou,
possivelmente a coisa mais alvissareira foi saber que o seu inimigo havia se retirado. Mas ele havia feito o que nós não devemos fazer, o que ele não deveria ter feito. Asa confiou no homem ao invés de confiar no Senhor, fazendo da carne mortal o seu braço. Ele se esqueceu de como Deus o havia livrado dos etíopes e mandou os tesouros do Senhor para comprar a ajuda de Ben-Hadad, o rei da Síria. Ele esqueceu que ele era um menino, ele esqueceu que era alguém que, com os melhores esforços e com a melhor dose da graça que Deus decidiu dar para ele, ele não poderia ter feito frente naquela guerra que se travou entre ele e o rei Zerá, o etíope, com 10 anos de reinado. Ele não podia. Ele sabia, foi dos seus lábios, foi da sua garganta que saiu o clamor que o livrou. Foi dos lábios do profeta do Senhor que veio a ele, que veio a confirmação: você clamou ao Senhor e o Senhor te livrou. O Senhor vai fazer de você um grande homem. Foi da sua decisão que ele tomou uma posição de andar com o Senhor. Mas a calmaria dos anos, isso não é por culpa em Deus, porque deu calmaria, mas ele não administrou bem a situação, queridos. E eu não administro bem algumas situações na minha vida, quando as coisas estão bem, estão calmas. E nós precisamos de graça do Senhor, se é que nós nos assemelhamos ao rei Asa nesse particular. Mas Deus, diante dele nunca o fim justifica os meios. Nunca. Isso fica claro quando ele envia esse vidente, esse profeta, esse servo do Senhor, esse pastor, esse sacerdote, ir com Asa, e ele diz: porque você confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus. Estão percebendo bem a situação? Porque confiaste no rei da Síria, Ben-Hadad, e não confiaste no teu Deus. Por isso, o exército do rei da Síria escapou da tua mão. A melhor forma de ver isso, por qualquer ângulo que você olhe, nos dirá o seguinte: que nos planos de Deus, ele havia preparado, aliás, hoje lendo em 2 Reis, eu vi que ele havia decretado já o fim do poderio do reino da Síria. Ele havia decretado e havia prometido um libertador. No céu você vai poder perguntar, talvez fosse Asa nos melhores planos de Deus. Estou te preparando para você eliminar esse rei ímpio que tem sido um motivo de dores e tristeza, um rei cruel que era Ben-Hadad. E ele diz: porque você deu dos tesouros do Senhor, porque você confiou na força do braço. Hoje, Ben-Hadad, o meu plano de dar para você, nas tuas mãos, o reino da Síria, ele passou. Você perdeu a medalha de ouro. Passou de você essa oportunidade. E o texto, o versículo 9, que eu creio que é a grande mensagem dessa história. Quanto ao Senhor, você quer saber uma coisa do Senhor? Os seus olhos passam por toda a terra. Eles estão passando, os olhos do Senhor, por toda a terra. Aqui, Brasil, Raialia, Naranja, China. Está na China, todos os lugares. O Senhor, seus olhos passam por toda a terra para que, Senhor, o Senhor está olhando para toda a terra? Para eu me mostrar forte em favor daqueles cujos coração é perfeito para comigo, que confia em mim. Os meus olhos correm por toda a terra, buscando alguém em quem eu possa ter o prazer de mostrar como eu posso ser forte para realizar propósitos que homem algum pode realizar. Nisso procedesse loucamente, desde agora haverá guerras contra você. O rei que jamais conheceu guerra, o Senhor diz: vai haver guerra contra vocês. Asa ficou muito brabo, muito nervoso com o vidente, e lançou-o na prisão, porque ficou enfurecido. Isso é tão perigoso. Na mesma época, o bondoso popular, eu imagino o rei Asa, ele saiu como um touro bravo, e ele saiu oprimindo o seu próprio povo querido. Que triste, que triste. Nessa situação, isso aconteceu no ano 36, no ano 39 do seu reinado, Deus manda, por sua mão, a não ver qualquer sinal de recuperação daquele coração de humildade, manda uma doença grave nos seus pés. Porém, nem mesmo na enfermidade, Asa busca o Senhor,
mas ele vai buscar os médicos em primeiro lugar. E o versículo 13 é tão lacônico. Asa dormiu com seus pais e morreu no ano 41 do seu reinado. Morreu. Asa foi um dos grandes reis de Israel. A despeito dessa falha, o povo o amava. Esse homem poderia ter sido tão melhor, a história dele poderia ser tão diferente. A segunda mensagem, a segunda parte do texto-chave, ela se lê aqui. É maldito o homem que confia no próprio homem, que faz da carne mortal o seu braço, mas é bendito o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. A árvore, não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Isso foi o melhor que eu pude achar. A árvore sempre verde. Por quê? Porque o ribeiro aqui está, a presença do nosso Deus. E ela não ficará ansiosa no ano da seca, e nem deixará de dar fruto. E aqui está a melhor árvore frutífera que eu pude encontrar na internet para você, carregada de fruto. Esta é a árvore que representa o homem que confia no Senhor. Para terminar, irmãos, esta é a palavra do Senhor para os seus servos e servas, desde a nação de Israel. Assim diz o Senhor: ponham-se nas encruzilhadas e olhem, perguntem pelos caminhos antigos, perguntem pelo bom caminho, sigam-no e acharão descanso. Mas vocês disseram: não seguiremos. Eu coloquei sentinelas entre vocês, pastores, pregadores, professores da Bíblia, e disse: preste atenção ao som da trombeta. Estou tocando a trombeta nessa noite. Mas vocês disseram: não daremos atenção. E o Senhor se volta e diz: vejam, ó nações, observe, ó assembleia, o que acontecerá a eles. Ouça, ó terra, trarei desgraça sobre este povo, o fruto das suas maquinações, que Deus não queria fazer, porque não deram atenção às minhas palavras e rejeitaram a minha lei. Confiança em outros homens, confiança em si mesmo. Essa é a oração que eu queria propor a cada um de nós. Quando nós sentirmos as garras do inimigo arranhando na porta do nosso coração, para confiarmos, quando você sair contando seus planos para todo mundo, menos para Deus. Eu conheço bem esse erro, por prática. Essa oração ao Senhor, tão apropriada, também guarda o teu servo dos pecados intencionais. Quer dizer, o pecado, você sabe que é pecado e mesmo assim vai cometê-lo agora. Sabe que tem que falar com o Senhor em primeiro lugar, mas vai continuar falando com outros, dependendo de outros. Guarda-me, Senhor, que esses pecados não me dominem. Então, eu serei íntegro e inocente de grande transgressão. Esse é o pecado da soberba, também chamada no Salmo 19 de a grande transgressão. Esse é o fim da nossa mensagem de hoje, e eu peço que o Senhor abençoe o seu coração. Pai, é o que eu estou pedindo nessa hora. Tanta bênção de podermos usar desses meios eletrônicos para anunciar a palavra que é tua. Use, Senhor Deus, a despeito de toda falha que possa ter havido no veículo humano que fui eu. Mas usa, Senhor Deus, e resgate corações dessa soberba de não confiarmos no Senhor. Dá-nos graça, a humildade de clamar: Senhor, eu preciso de um coração humilde, cheio de confiança no Senhor. Ó Pai querido, que nenhum de nós que ouvimos a Tua palavra esteja, por qualquer motivo, se refreando de assim clamar ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos.